Hoje é sábado, dia 27 de março de 2021. Estamos introduzindo uma nova lição nesse trimestre. Uma lição, olha, ainda novinha, a minha ainda tem cheirinho de novo. Uma lição escrita por um dos maiores teólogos da Igreja Adventista, o Dr. Gerhard Hasel. A temática que ele escolheu para poder desenvolver dentro dessa lição foi a promessa, a aliança eterna de Deus. A temática da aliança. Nós teremos muito, mas muito mesmo a aprender nesse trimestre. E para começar bem, a primeira lição que iremos introduzir hoje tem uma pergunta. A pergunta é: o que aconteceu? Para poder embasar a temática dessa semana, o texto que foi escolhido foi Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, que diz assim: E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Em cada um dos dias da criação, nós percebemos muita esperança e, ao mesmo tempo, um mundo que se abria completamente perfeito. Algo tão fantástico que o próprio Deus se manifestou dizendo que era bom. Quando analisamos a Terra, o nosso planeta, onde vivemos, nossa casa, no princípio de todas as coisas, Gênesis capítulo 1, versículo 1 vai dizer: No princípio criou Deus o céu e a terra, porém, era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. As palavras usadas aqui pelo autor de Gênesis para descrever a condição do nosso planeta são muito fortes. O abismo, a terra era sem forma e vazia. Não havia vida no nosso planeta, não havia condições para isso, não tinha luz. Os elementos todos estavam misturados. Água, terra, pedras, não havia ainda vegetação, não haviam seres vivos. E Deus é quem vai colocar ordem nesse caos. O relato vai mencionando que a cada momento em que Deus ia criando, em cada um dos dias, no primeiro dia, por exemplo, ele disse: haja luz e houve luz. E Deus mediu o primeiro dia, 24 horas, e logo na sequência ele vai olhar para a luz que havia criado e vai se manifestar. Ele vai dizer: e eis que era bom. No segundo dia, ele vai separar as águas que estavam em cima do firmamento das águas que estavam embaixo do firmamento. E ele vai criar os céus. E quando ele olha para aquilo que ele fez, ele vai se manifestar e vai dizer: e eis que era bom. E conforme os dias da criação iam passando, o Senhor Deus continuou se manifestando da mesma maneira. Olhava para o que tinha feito e tinha dito: ficou bom. É como um indivíduo que está criando alguma coisa, que está desenvolvendo algum tipo de trabalho, ele olha para a sua obra e ele diz: ficou bom, era isso que eu queria. Entretanto, quando ele no sexto dia vai criar a humanidade, depois de fazer o ser humano, tendo como base o texto que a gente leu hoje, de Gênesis 1, versículos 26 e 27, quando criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, ele olhou e ele não disse apenas ficou bom. Ele disse: ficou muito bom. Porque ele olhou agora para o ser humano que havia sido criado à sua imagem e semelhança, parecido com ele, na capacidade física, na capacidade mental, na capacidade espiritual, na capacidade física, parecido com Deus exteriormente, fisicamente, na capacidade intelectual, na capacidade de se comunicar ou de pensar, de raciocinar, de tomar decisões, na capacidade espiritual, a capacidade de se relacionar com Deus, com o seu Criador. Deus olha e diz: ficou muito bom. E para coroar todo o processo criativo, ele ainda vai criar o sábado como um dia para estreitar ainda mais a sua relação com a humanidade que havia acabado de criar. Mas o que aconteceu? Porque quando olhamos para esse relato e depois olhamos para o que temos hoje, olha, eu resolvi gravar essa primeira lição do trimestre nesse ambiente, um ambiente que eu gosto muito, um ambiente de natureza. E se você der uma olhada,
Apesar desse lugar ser muito bonito, muitos pinheiros que aqui estão, você encontra aqui centenas de pinheiros, mas a parte de baixo, se você der uma olhada, ela está toda marrom. Por quê? Porque são folhas que morreram, que estão aqui em decomposição. Você encontra a morte espalhada por todos os lados, e a pergunta que nós fazemos é, o que aconteceu? Existem predadores que estão espalhados por todos os lugares? Nesse lugar, por exemplo, é um dos poucos lugares aqui dessa região onde eu estou gravando, onde nós encontramos ainda a onça pintada. E vocês sabem que é um dos felinos que são considerados um dos maiores predadores que encontramos aqui, nessa região do sudeste do Brasil. E a grande pergunta que se faz é o que aconteceu? Deus criou predadores para poder se alimentar de outros seres? O que aconteceu? Eu estou gravando desse lugar porque, apesar de viver em São Paulo, como eu tenho um filho com síndrome de Down, e a situação do Covid-19 acabou meio que fugindo do controle, eu acabei vindo para cá, para esse lugar, para o sítio que meu pai me deixou como herança, para poder estar junto com a minha família, num ambiente livre de possibilidade de contaminação. Mas ainda assim, a minha filha, que estava estudando fora, acabou pegando Covid. Nós estamos aqui cuidando dela aqui. Uma doença, um vírus invisível aos olhos humanos, mas que tem ceifado tantas vidas. O que aconteceu? Quando vemos pessoas, seres humanos criados por Deus, que são violentos, imorais, adúlteros, que são pessoas egoístas, o que aconteceu? Quando olhamos para Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, essa pergunta fica clara na nossa mente. O que aconteceu? Se o relato é verdadeiro, e creio que é, algo aconteceu no meio desse processo para poder fazer com que aquilo que foi a criação perfeita de Deus acabasse se transformando no que se transformou hoje. Um lugar onde nós encontramos a violência, morte, dor, sofrimento por todos os lados. Não apenas para a humanidade, mas também para a própria criação de Deus. O que aconteceu? Nessa semana teremos a possibilidade de poder entender um pouco disso. E se você me permite, no finalzinho da lição de sábado, há um parágrafo ali com o resumo da semana que nos ajuda a entender um pouco daquilo que vamos estudar durante toda a semana. O texto diz assim: o que a Bíblia ensina sobre as origens? Que tipo de relacionamento Deus queria ter com a humanidade? Qual era o propósito da árvore do conhecimento do bem e do mal? Que esperança foi dada a Adão e Eva depois que eles pecaram? Bom, essas são algumas perguntas que nós tentaremos fazer a cada um dos dias dessa semana e que tentaremos responder juntos à luz da Bíblia, a Palavra de Deus. Eu gostaria nesse momento de orar junto com você. Senhor Deus, obrigado por sua palavra, obrigado porque nela descobrimos que o Senhor criou tudo de forma perfeita. Mas ainda assim, algo aconteceu para que a sua criação, que era perfeita, ela fosse maculada e elementos estranhos ao seu propósito tomassem a frente diante do nosso planeta. Dor, sofrimento, morte. Pedimos que o Senhor nos ajude essa semana a compreendermos tudo isso. E acima de tudo, a estarmos firmemente alicerçados no Senhor e na sua palavra, para sabermos como vencermos as adversidades dessa vida. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?